hoje, 2025, a gente vive numa sociedade, né? A gente vive no nosso dia a dia, uma sociedade muito influenciada pelas redes sociais, né? Muito influenciada pela internet, muito influenciada pelas notícias, por vários tipos de influencers, né? Quem não sabe, eu estou postando uns vídeos lá, pode me seguir lá. Mas a gente é muito influenciado pelas redes sociais. Às vezes a gente está no banheiro, a gente perde horas no banheiro, a gente está no carro, perde horas no carro. Eu falo por experiência própria. Às vezes estou no carro, fico 1 hora no carro lá, só rolando o celular. Às vezes eu estou no banheiro, fico 1 hora no banheiro. Acho que isso é mal de homem, né? O homem entra no banheiro e fica lá 1 hora. E fico lá perdendo tempo. Às vezes está no trabalho, está perdendo tempo com isso. E essas coisas nos influenciam, né? A gente olha a moda, a gente olha a roupa, a gente olha pessoas que dão notícias boas e ruins. E isso nos influencia, né? E isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. Mas, cara, música, tem coach de motivação, tem tudo isso na rede social. E nós somos influenciados por essas coisas. Agora, nós somos diferentes. Nós somos seguidores de Cristo. Agora, uma pergunta para vocês. Por sermos seguidores de Cristo, nós estamos deixando Ele nos influenciar? Nós estamos sendo influenciados por Jesus? Ou nós estamos sendo influenciados por circunstâncias, por notícias, por páginas que põem notícias ruins, põem terror, põem fofocas? Quem é o nosso maior influenciador? Qual tem sido o nosso foco? Para quem a gente tem olhado? O que a gente tem buscado? Essa pergunta eu quero deixar no coração de vocês. Como seguidores de Jesus, Ele tem sido o nosso maior influenciador no nosso dia a dia? Ou o nosso dia a dia é para outras coisas? É para trabalho? É para humor? É para outras coisas? E a gente deixa Jesus ali no canto? Porque Ele é o nosso influenciador. Como cristão, a gente tem que olhar para Jesus. É Ele que transforma a nossa vida, né? E, cara, a Bíblia mostra que até o apóstolo Paulo, acho que todo mundo conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele entendeu o poder de ser influenciado por Jesus. Eu quero ler um versículo com vocês, que está em 1 Coríntios 11:1, que fala assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. De novo, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo está dizendo aqui assim: quer saber como viver? Me observe. Mas ele não está falando isso porque me imite porque eu sou perfeito. Não, me imite porque eu imito alguém que é perfeito. Ele está falando para você imitar Ele, imitando a Jesus. Então, sede meus imitadores como eu imito a Jesus Cristo. Sabe? Às vezes, quando eu estou tentando postar algo no Instagram, eu estou tentando colocar algo que Deus colocou no meu coração para alcançar pessoas. Porque eu quero que as pessoas sejam pessoas melhores, me imitando. Mas me imitando como? Imitando a Cristo. Porque se eu imito a Cristo, eu sou um homem melhor. Eu trato o outro melhor, eu trato com amor, eu falo com amor, eu ajo com amor. As circunstâncias não fazem diferença na minha vida porque eu imito a Cristo. Então é isso que Paulo está falando. E esse é o tema da nossa palavra. Jesus, o real influencer. Esse é o tema da nossa palavra. A gente vive nessa sociedade hoje de influencers, de redes sociais, de tudo. O nosso tema hoje é Jesus, o real influencer. E não existe influencer melhor do que Jesus, né? Quando somos influenciados por Jesus, nossa vida muda completamente. Nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de ser, tudo muda, né? Nossa identidade, tudo muda. E Jesus morreu por nós para que fôssemos salvos, né? Para que tenhamos a vida eterna, para que fôssemos justificados. Mas Ele é tão bom que Ele deu muito mais coisa pra gente. Isso já era suficiente, tá? Mas Ele deu. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Ele tem infinitamente mais coisas para nós. Então Ele quer dar uma vida plena para nós aqui na terra também. Ele quer que nós possamos agir com alegria, possamos cuidar da nossa família, possamos amar o próximo. Jesus tem muito para nós, sabe? E quando nós entendemos isso e somos influenciados por Jesus, algumas coisas mudam na nossa vida. E eu quero deixar 4 pontos aqui com vocês sobre o que acontece conosco quando nós deixamos Jesus nos influenciar. Estão preparados para isso? Celular, caneta. Celular não é para olhar o WhatsApp, tá, gente? Celular é para nem o jogo do Flamengo, que tá perdendo. O celular é para... Não sei nem contar, eu tava 3-1. O celular é para... é para anotar os pontos da palavra, beleza?
Vamos lá? Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto é, quando nós somos influenciados por Jesus, Jesus muda a nossa forma de pensar. Quando somos influenciados por Jesus, Ele muda a nossa forma de pensar. Romanos 12, 2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus nos ensina a pensar com base na verdade e não na opinião dos outros. É com base na verdade, na palavra dele, não com base na religião, mas com base na verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando nós somos influenciados por Jesus, nós pensamos com base na verdade. Eu, Mateus, quando eu não tinha revelação da graça, a minha vida era uma vida assim de altos e baixos. Por quê? Eu entrava na igreja de uma maneira e saía pior do que eu entrava. Por quê? Eu achava que eu tinha que me martirizar, que eu tinha que carregar a minha cruz, que eu tinha que atingir algo para me tornar digno de se relacionar com Deus. Então, se tinha uma semana que eu não estava bem, eu não estou bem essa semana, então eu vou me afastar de Deus, porque eu estou com vergonha, eu não estou bem. Como que eu vou me relacionar? Eu não sou digno. Como que eu vou me relacionar com Deus? Mas se tinha uma semana que eu não errava, ou achava que não errava, né? Eu falava, não, agora eu posso ir, porque eu sou digno. Olha que hipocrisia. Eu sou digno no padrão de quem? Porque se for no padrão de Deus, eu nunca vou ser digno pelas minhas próprias obras. Mas a hipocrisia era tão grande que eu achava que eu era digno. Só que na outra semana eu já não era mais, porque eu errei. E aí eu vivia nessa esquizofrenia gospel. Uma hora estava bem, uma hora não estava. Uma hora eu podia me relacionar com ele, uma hora não estava. Como se ainda existisse um mediador entre eu e Deus. Que é Jesus o único mediador. Ele é o mediador. Quando eu tive a revelação da graça, minha vida mudou. Porque antes disso, a opinião dos meus amigos me importava, a opinião de alguns familiares me importava, as circunstâncias me importavam, porque eu não tinha a revelação da graça. E eu não pensava com base na verdade, porque eu não era influenciado por Jesus. Esse era o Mateus, um perdido, que uma hora era crente, aquele crente que jejua 365 dias no ano, e outra hora era aquele crente que não vai na igreja 365 dias por ano. Era uma vida de altos e baixos. Porque quando você não pensa com base na verdade, quando você olha para a religião, olha para as circunstâncias, você se afasta de Deus. Ele não se afasta de você, mas você se afasta de Deus. Por quê? Porque você acha que você não é digno para se relacionar com Ele. E você não é digno, você nunca vai ser digno. Quem te tornou digno, quem nos tornou digno foi o sacrifício de Jesus na cruz. Então hoje, eu tive essa revelação e entendi que eu posso me relacionar com Ele. Por quê? Porque Ele morreu em meu lugar. Ele carregou a minha cruz. Ele não teve cruz. Ele carregou a minha cruz. Ele morreu em meu lugar. Ele me justificou para que hoje eu fosse digno de me relacionar com Deus. Então hoje eu sou digno, não pelas minhas obras, porque eu nunca ia poder me relacionar com Ele, mas pelo que Ele fez por mim. Então hoje, eu erro na proporção muito menor do que eu errava antes. Porém, quando eu erro, e se eu erro, eu me aproximo de Deus. Por quê? E eu falo para Ele, Deus, isso não faz parte da minha vida. Foi pela liberdade que você me libertou. Então, o pecado não faz parte da minha vida. Eu me aproximo de Jesus. E Ele me melhora a cada dia mais. Então, o meu relacionamento com Ele existe hoje por causa do que Ele fez por mim. O Mateus de antes não sabia disso. O Mateus de antes achava que eu tinha que lutar para conseguir algo. O Mateus de hoje entende que Ele lutou para conquistar algo. E eu acesso isso através da minha fé. Então, a influência de Jesus na minha vida me ensinou, mudou meu pensamento. Como aqui fala, quando você deixa Jesus te influenciar, o seu pensamento muda. E foi isso que aconteceu com a minha vida, o meu pensamento mudou, né? Quando a gente tem essa influência, nosso pensamento muda, o nosso foco muda. A gente tira o foco do eu mesmo. E para de colocar o homem no centro e coloca Cristo no centro. Esse é o foco. Porque quando a gente põe um homem no centro, o homem está tentando conseguir algo. E eu estou tentando conquistar algo. Eu estou tentando o favor de Deus. Eu estou tentando isso, eu estou tentando aquilo. Quando o nosso pensamento muda, é Deus no centro. É Jesus no centro. Ele fez por mim. Ele sofreu na cruz para me justificar, sabe? Ele levou sobre si todas as maldições, por isso eu sou livre, sabe? Ele se fez
pobre para que eu fosse rico. Ele tira a tristeza e põe a alegria. É tudo sobre ele. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Jesus. Quando a gente se apega em Jesus, nosso pensamento muda. Ele nos influencia dessa maneira. Amém? Eu acabei de falar aqui o versículo de Paulo, né? Que é sejam meus imitadores. Agora eu quero falar sobre Paulo de novo. Porque Paulo foi uma pessoa que passou por essa influência, né? A forma dele de pensar foi mudada. Como foi mudada? Paulo antes era Saulo, para quem não sabe. Ele era Saulo. E ele era religioso. E ele era perseguidor dos cristãos. Esse era Paulo, que antes era Saulo. Isso era antes de ser influenciado por Cristo. Vamos ler aqui comigo? Atos 9, do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Esse era Saulo, antes de se tornar Paulo. Ele perseguia os cristãos, né? E Saulo, ele é cego fisicamente por 3 dias, gente. Ele ficou 3 dias. E essa cegueira dele reflete a cegueira espiritual que ele tinha. Essa cegueira dele reflete a cegueira espiritual que eu tinha no passado. Por que cegueira espiritual? Gente, o Paulo era um cara inteligentíssimo, ele era um cara religioso. Religioso. Era um cara apegado à tradição. Era um cara conhecedor. E ele achava que o que ele estava fazendo era para Deus. Sim, estava perseguindo e matando os cristãos. E ele achava que aquilo que ele estava fazendo era para Deus. Olha a diferença de um cara religioso. Porque assim, gente, o mundo está aí e o mundo não lê a Bíblia. O mundo não conhece Jesus. E quando o mundo escuta sobre Jesus, eles acham que Jesus é religião. E Jesus não é religião. Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é um estilo de vida. Nós somos cristãos, a gente não segue uma religião, a gente segue Jesus. Paulo seguia uma religião. E por ele seguir essa religião, ele matava os cristãos. A história do bom samaritano, que a gente chama bom samaritano no chão, ele não foi ajudado pelo levita, ele não foi ajudado, por quê? Porque eles seguiram a religião, seguiram a lei. Eu não posso tocar em alguém sangrando, é impuro. Jesus não é religião, gente, Jesus é amor. Ele veio, ele nos amou primeiro para que hoje nós fôssemos capazes de amar alguém. E esse era Saulo, né? Depois de ser influenciado por Jesus, o que aconteceu com Saulo? Jesus mudou a identidade dele, Saulo virou Paulo. De perseguidor, ele se tornou pregador. Olha a diferença, gente. Você acha que uma influência de Jesus é pequena? Para uma pessoa se tornar perseguidor e depois se tornar pregador, é algo do 880, gente. É algo do 0 a 100. Ele se tornou quem ele perseguia. Olha a influência de Jesus. Olha a influência dele. Paulo passou por essa influência. E nós estamos aqui querendo cada vez passar por essa influência, né? Porque a gente sabe como isso é bom para a nossa vida. Ele deixou de lado o orgulho, ele deixou de lado a religião. Ele tinha um orgulho, ele tinha uma religião que ele estudou, que ele lutou para chegar lá. Ele deixou tudo aquilo de lado e entendeu que a verdade é Jesus. Entendeu que o caminho é Jesus. Entendeu que a vida é Jesus. E ser influenciado por Jesus é isso. É deixar dogmas e tradições para trás e olhar para Jesus. Entender que Ele tem o melhor para nós. Entender que Ele é nosso influenciador. Ele é nosso exemplo de vida. É Jesus, é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Cara, seus valores mudaram, suas prioridades mudaram, sua visão do mundo, até suas amizades mudaram completamente.
A gente tem um exemplo aqui que está em Filipenses 3:7. Quem quiser anotar, Filipenses 3:7. É Paulo falando, olha, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Um perseguidor dos cristãos, depois de ter um encontro com Jesus, falou isso. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Jesus mudou Paulo completamente. Completamente, gente. Quem quer essa influência na vida de vocês? Alguém quer? Se alguém quer, dá um aleluia, dá uma glória a Deus. Eu quero ser influenciado por Jesus todos os dias da minha vida, porque Ele tem o melhor para mim. Amém? Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto é: Jesus muda nossas palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Quem é influenciado por Jesus age com vida, age com bondade, responde com amor, mesmo quando tudo pede ao contrário, né? A gente já tem um exemplo de Paulo, que se tornou um pregador do amor e da graça, né? Ele era perseguidor, ele matava, depois mudou, ele acolhia, ele amava, chamava os outros de meus irmãos, amados, santos. A diferença de Paulo, gente, era um perseguidor, depois virou um cara por amor. Por quê? Foi influenciado por Jesus. Então, se você acha que não tem jeito para você, eu sou assim. Não, você não é assim. Pau que nasce torto, morre torto. Não morre torto, Jesus transforma. E Ele pode transformar você, pode transformar seu amiguinho, pode transformar seu familiar, pode transformar quem for. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, como Ele fez com Paulo. Eu quero ler um versículo com vocês que está em Efésios 5, 1 e 2, que fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Somos filhos amados e vivemos em amor. Quando nós deixamos Jesus nos influenciar, nossas palavras mudam, né? Ao invés de falar que eu não vou conseguir, eu não posso, isso é muito difícil para mim, gente. Nossa, está difícil. Sabe o que eu declaro? Eu declaro Filipenses 4:3, eu declaro: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você está com um problema com seu esposo ou com a sua esposa, você é amoroso, você declara bem sobre a vida dele, você é amado, você é inteligente, você é sábio. Seus filhos, você não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque você não é mentiroso. Você não declara que ele é mentiroso. Não, você não é mentiroso. Até com o meu cachorro eu faço isso, gente. Até com o meu cachorro. A Emily, ela faz coisa errada. Eu falo: você não precisa fazer isso. Você não é bagunceira, você é obediente. Eu uso a Bíblia até com o meu cachorro. Como você não vai usar com a sua família? Você usa no seu trabalho, você usa com o seu chefe, você usa na sua empresa, gente. As nossas palavras mudam, porque Jesus nos influencia. E às vezes a gente acha que é até uma bobagem, mas às vezes a gente vê um influencer aí no Instagram, ele ensina tanta coisa besta, e a gente acaba fazendo. Que depois você olha e fala: nossa, que vergonha alheia. Eu falo por mim mesmo. Como você não vai seguir Jesus? Como você não vai deixar Ele te influenciar? E usar o que Ele deu para nós aqui, que é a palavra dEle, que não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Sabe? É vida isso aqui. Quando Ele nos influencia, tudo muda na nossa vida. A gente declara fé, a gente declara amor sobre a nossa família, sobre o próximo. A todo momento, nós temos uma vida cheia e plena de Jesus, quando nós somos influenciados por Ele, sabe? Quando Jesus acalmou a tempestade, né? Ele acalmou a tempestade, os discípulos estavam ali no barco e estava tendo uma tempestade. E eles falaram: a gente vai morrer. Está tendo uma tempestade. Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Por que eles acharam que ia morrer? Porque eles olharam para a circunstância. E era algo real, realmente estava acontecendo a tempestade, era real. Só que o que acontece? Jesus estava no barco. E a tempestade não é nada perto do poder de Jesus. E Ele acalmou a tempestade. Quando a gente olha para as circunstâncias que estão acontecendo, é real. Mas Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer com Ele também. A influência dEle nos faz crer que Ele é poderoso para cuidar da gente. Nossas atitudes mudam, gente. Eu também vou falar por mim, eu sigo essas... Tem página aí que fica postando coisas que causam terror, que causam pânico na comunidade. E eu sigo essa página. E cara, graças a Deus isso não me afeta. Por que não me afeta?
Porque eu sei que eu tenho um Deus que Ele é poderoso. Político A, político B, para mim não faz diferença. Porque eu sei que tem um Deus que Ele é poderoso para cuidar de mim. E se eu sou influenciado por isso, eu pego minhas coisas e mudo de lugar. Se eu sou influenciado por isso, eu corro, eu fujo. Mas eu sou influenciado por Jesus. E eu sei que o propósito dele na minha vida é maior do que tudo isso. E eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Nós sabemos disso. Sabemos que Jesus é a nossa influência. Então, independente se postarem notícia boa ou ruim, a melhor notícia de todas é Jesus. Ele é boas novas. Ele é a melhor parte. O melhor não está por vir, né? O melhor já veio. O melhor é Jesus. E a gente crê nele. A gente age de acordo com o que ele fez por nós. As notícias não mudam nada na minha vida. As circunstâncias não podem mudar nada na minha vida. A tempestade não muda nada na minha vida. Porque eu vou passar pela tempestade dando glória a Deus. Entenderam a referência ali? Dando glória a Deus, porque Jesus está comigo, gente. Nossa vida muda, nossas palavras mudam, nossas atitudes mudam. Eu trato o irmãozinho em amor. Eu ajo em amor. Eu ajo com fé. Um tempo atrás eu estava aplicando para alguns documentos, né? Acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo passou por isso. E aplicando para alguns documentos. E eu fiz a minha parte perfeitamente. Eu busquei tudo, paguei, vi quando era o tempo, tinha todos os documentos, fiz tudo que a advogada pediu e apliquei, tudo certinho. E eu tinha 2 amigos fazendo esse mesmo processo. E eles falaram assim, gente, olha o Matheus parece que é doido. Por quê? Ele aplicou e tá aí todo de boa, todo tranquilo. Eu falei, doidos são vocês. Ele, por quê? Eu falei, eu fiz toda a minha parte, sabe? Eu apliquei tudo, eu juntei todas as informações, que a advogada pediu e mandei para ela. O processo está lá com a imigração. E eu já orei e agradeci a Deus, sabendo que Ele vai cuidar de tudo. Doidos são vocês que estão se preocupando com algo que vocês nem podem fazer nada. Se o processo já está lá, você está ansioso por quê? Que você pode ligar lá? Você pode ir lá num lugar? Não pode. Então, doidos são vocês. Eu falei isso para eles. Eles, não, realmente, tem razão. Eu falei, mas gente, eu ajo no natural. A gente faz o nosso natural, que a gente levanta, a gente cuida da mente, a gente cuida do corpo, cuida da saúde, cuida do nosso, faz tudo. Mas o sobrenatural é com Jesus. Não tem por que eu ter ansiedade por algo, sendo que isso não está no meu controle. Está no controle de Deus. Então, as minhas atitudes mudam quando eu sou influenciado por Ele. Porque se eu não fosse influenciado por Ele, quando eu mandasse esse documento, eu ia falar, ixi, ele não está aceitando, não vai dar certo. Não, gente, tem uma cota, não vai dar certo. Mas eu não sou influenciado pelas notícias, eu sou influenciado por Jesus. E se na notícia sair que tem 1 milhão que está sendo negado e 1 aceito, eu sei que 1 aceito vai ser o meu. Porque eu confio em Jesus. E pronto, acabou. Ele é a minha influência, Ele é a nossa influência. E é Ele que nós temos que escutar. A palavra dele é verdade. Pode estar tendo a tempestade, o que for. A palavra de Jesus é verdade absoluta na minha vida e nas nossas vidas e na vida de quem é influenciado por Jesus Cristo. Amém? Estão comigo nessa? Aleluia. Vamos para o terceiro ponto? Terceiro ponto. Meu tempo está passando, não posso demorar muito. Quando somos influenciados por Jesus, esse é muito legal. Isso pega muito em mim. Muda quem a gente influencia. Quando nós somos influenciados por Jesus, muda quem a gente influencia. Esse me pega muito. Porque eu falei, eu comecei a postar algumas coisas no Instagram, né? E é porque Deus colocou isso no meu coração. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer é para glorificar o nome de Jesus. E eu tenho um prazer enorme em poder ajudar as pessoas, né? E poder ajudar o amigo a se vestir melhor. Ajudar o amigo a ser um homem melhor, ser um irmão melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. E é como Paulo, eu não quero que as pessoas me imitem por quem eu sou, mas me imitem por quem eu busco. E eu busco a Jesus. E eu sei que Ele está melhorando a minha vida a cada dia mais. E eu estou no 1% do 100 do que eu posso melhorar. Mas eu já estou na frente de muita gente que não conhece Jesus ainda. E quando as pessoas olharem para mim e conhecerem Jesus, elas vão comigo nessa caminhada. E esse é meu foco, esse é meu propósito, é glorificar a Deus através da minha vida, da minha rede social. Um versículo que a gente tem aqui, em Mateus 5, 14 ao 16. Quem quiser anotar? Mateus 5, 14 ao 16. Fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa.
Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Uau, gente. Nós somos a luz do mundo. Então, como eu disse aqui, nós somos a Bíblia do mundo. O mundo não lê Bíblia. O mundo não acredita em Jesus. O mundo não sabe quem Ele é. Até alguns crentes não conhecem Jesus. Eles têm um relacionamento por causa da religião. Então, eles têm um relacionamento com a religião, não com Jesus. Essas pessoas também não conhecem Jesus. E o que nós temos que fazer? Ser luz para a vida delas. Ser luz para a vida dessas pessoas. Amar essas pessoas. Mostrar quem Jesus é. Mostrar o que o relacionamento com Ele nos traz. Mostrar o que a influência de Jesus nos faz viver. Nós estamos sendo influenciados por Jesus. E com isso, nós mudamos quem nós influenciamos também. Jesus fez primeiro e depois a gente está fazendo, né? Em Lucas 6,45, esse eu não passei aí para vocês, só vou falar uma parte que fala assim: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, né? Será que as nossas redes sociais também estão falando do que está cheio no nosso coração? Será? Se a gente parar para analisar nossas redes sociais, né, como influenciadores de Jesus aqui na Terra, qual será a mensagem que o nosso perfil está passando? Será que as pessoas que entram no nosso perfil conseguem ver Jesus como o nosso maior influência? Ou são outras causas que têm nos influenciado? Eu falei isso no camp, né? Eu vejo muita gente levantando muitas bandeiras de muitas causas. Causas válidas, causas muito válidas, muito legais. Causas outras não estão, mas muitas causas válidas. Tem gente levantando a bandeira do Palmeiras, aí já não dá, mas... Pelo Guilherme, brincadeira, gente. Mas eu vejo muitas pessoas levantando bandeiras de várias causas. E legal, cara. Mas a causa mais importante da história da humanidade, que é a causa de Jesus, nós temos levantado a bandeira? Onde estão essas pessoas que têm levantado essa bandeira? Porque no momento que a gente levantar a bandeira da causa mais importante da humanidade, que é Jesus, as outras causas perdem o sentido totalmente. Por que elas perdem o sentido totalmente? Bom, se eu for levantar a bandeira do racismo, mas se eu levanto a bandeira de Jesus que fala que eu tenho que amar o próximo como Ele me amou, eu amo o negro como eu amo o branco, como eu amo o azul, como eu amo o amarelo. Mas e o feminismo e a mulher? Tá tendo a esposa. Jesus falou para mim assim, na Bíblia: ame a sua esposa como eu amei a igreja. E sabe o que Jesus fez pela igreja? Ele deu a vida. Então, eu dou a vida pela minha esposa, eu protejo a mulher, eu amo ela. Então, se eu levanto a bandeira de Cristo, essa causa para mim já. Mas o irmãozinho ali acha que mas ele é gay. E daí eu tenho que amar o próximo como Jesus me amou. A causa de Cristo é essa: eu amo todo mundo sem exceção. Independente do que ele está fazendo. Se ele está fazendo A, B, certo ou errado, a minha função é amar. A função de acusar o diabo. E nós não somos acusadores, nós amamos. Mas você não vai falar para ele que está errado? Não vou falar, eu vou amar ele. E eu vou trazer ele para perto de mim. Porque quando ele vier para perto de mim e ele entender que eu amo ele, que Jesus ama ele, e ele abrir o coração para Jesus, Jesus entra no coração dele e Jesus transforma a vida dele como tem transformado a minha. Porque se você chegasse em mim há anos atrás e falasse que eu estava errado, eu ia me afastar de você. Mas se você chegasse em mim e falava que me ama, eu ia me aproximar de você. E eu me aproximando de você, você ia ter a oportunidade de falar de Jesus, e Jesus ia transformar a minha vida. Então, a gente acha que a gente vai sair no mundo, ver nossos amigos sofrendo no mundo, e a gente vai acusar eles. Se a gente acusar eles, sabe o que vai acontecer? Eles não vão gostar da gente, vai falar: vocês são outra igreja igual as outras, que estão apontando o dedo para mim, e eu não quero saber de Jesus nem de vocês. Então, para eles, Jesus vai ser a religião, porque a gente vai estar agindo como uma religião. Agora, se eu chegar neles e falar: Jesus te ama, e eu te amo do jeito que você é, vem como estás. Não se lava para tomar banho, não. Vem que Jesus vai te dar banho. Ele vai te lavar, ele vai te transformar. E aí é Jesus que transforma o coração dessas pessoas. Então, quando a gente é influenciado por Jesus, é isso que acontece. A gente influencia essas pessoas de maneira diferente. A gente ama. E todas as outras causas perdem um sentido, porque a causa maior é a causa de Jesus. E a causa de Jesus engloba todas as coisas. Porque é sobre o amor, gente. Ele morreu
Ele deu seu único filho para que hoje possamos ter vida. Se isso não é amor, o que é amor? Quem dá seu filho por um bando de pessoas que mentem, que pecam, que faz tudo de errado? Só existe um. E foi ele. E esse amor dele é incondicional. Quando a gente entende isso, ele deixa a gente influenciar nosso coração, a gente consegue influenciar nossos amigos. Você consegue trazer seus amigos do trabalho para a igreja, seus amigos da escola para a igreja. Você consegue, sabe por quê? Porque você ama ele. Você não julga, você ama. E Jesus transforma quando tem me transformado, como tem nos transformado. Isso é Jesus, gente. Essa é uma influência tremenda que ele tem feita na minha vida e na vida de vocês. A gente ama sem exceção, gente. Sem esforço, a gente vive com um propósito. E o nosso propósito de vida começa a influenciar as pessoas. Nosso propósito de vida. Você não precisa ser aquele crente chato. Chegou o crente chato. Chegou o crente isso. Que, irmão, ei, tá errado. Não, gente. Você não precisa disso. As pessoas vão te ver e vão te respeitar pelo seu propósito de vida. Você não vai precisar abrir a boca para falar nada. Eles que vão te perguntar, mas que luz é essa? Que é isso? Fala, é Jesus. É Jesus. Ele transforma a minha vida. Ele me transformou. Ele me encheu. Ele me justificou. Ele me salvou. Ele cuidou da minha família. Ele me resgatou. Ele me deu vida. Ele pode fazer isso por você. Ele quer fazer isso por você. Só basta você abrir seu coração. Isso é Jesus, gente, na nossa vida. E Ele pode alcançar o mundo inteiro. E nossa função é amar o próximo, ser luz do mundo na vida dessas pessoas, para que elas possam conhecer Jesus como Ele é. Apresentar religião para as pessoas, todo mundo pode fazer isso, como já fazem. Apresentar Jesus através do amor é quem tem a revelação da graça de quem Ele é e quem é influenciado por Jesus. Dessa maneira nós podemos apresentar Jesus de uma maneira saudável, maneira livre de misticismo, diferente do que Paulo sabia. Paulo sabia da religião, Paulo sabia da tradição, mas ele não sabia quem era Jesus. Depois ele soube, e aí ele foi transformado. E ele foi um dos maiores pregadores da história, se não o maior. Isso é a influência de Jesus na vida dele. E essa é a influência de Jesus nas nossas vidas. Amém? Vamos para o quarto e último ponto? Mas esse ponto vai demorar um pouquinho, o louvor não precisa subir ainda não. Porque para mim, esse ponto é o ponto mais importante. Porque engloba tudo o que a gente falou aqui. Quando nós somos influenciados por Jesus, Jesus muda a nossa identidade. Ele muda a nossa identidade. Uau, gente. Sim, nós temos uma nova identidade. Vamos ler comigo Gálatas 2, 20 e 21. Quem quiser anotar o versículo, Gálatas 2, 20 e 21. Fala assim: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Gente, que versículo poderosíssimo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Uau! Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Dia 19 de julho a gente vai ter o batismo, né? A gente falou que vai ter o batismo, o Lake Day. E você que não se batizou ainda, participe desse momento. A gente não tem misticismo nenhum. A gente vem aqui, a gente declara que Cristo morreu por mim. A gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador. E nós nascemos de novo com Ele. O batismo é reconhecer isso. É declarar para o mundo, declarar em fé. Falar, ei, eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. E hoje eu sou nova criatura. Hoje eu tenho uma nova identidade. Então, às vezes, você também se batizou por causa de um medo, ou batizou por causa da religião. E se você realmente quer se batizar de novo, não tem problema também, pode se batizar. Mas o batismo é esse reconhecimento, essa declaração de fé. Fala, eu nasci, e eu morri com Cristo e hoje eu ressuscitei e eu vivo de novo. Eu tenho uma nova identidade, eu sou uma nova criatura. Hoje nós somos santos porque Jesus nos fez santos. É a nossa identidade, não as nossas obras, porque as nossas obras, sim, nós somos falhos. Mas a nossa nova identidade é
uma identidade de pessoas santas, porque nós morremos pro pecado e nascemos de novo com Cristo. E o batismo é isso, é reconhecer isso. Então, participe no batismo, gente. É um momento maravilhoso, é um momento lindo. Jesus não quer só melhorar a gente, né? Ele quer nos transformar completamente. Completamente. E na nossa nova identidade, nós temos ele nos dá várias coisas. Que uma delas é: eu sou um filho, nós somos filhos amados. Somos filhos amados. Eu li esse versículo, eu vou ler de novo, mas eu coloquei na ordem para vocês, que é Efésios 5, 1 e 2. Falam assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se alguém um dia falar que você não é amado, mas você tem que se rebaixar. A Bíblia fala que eu sou filho amado, gente. Ele deu a vida dele por mim. Eu sou um filho amado. Se você não acredita nisso, desculpa, mas eu acredito na palavra de Deus. E fala que eu sou um filho amado. Ele me ama. Ele morreu em meu lugar para que eu tenha vida. Eu usei esse exemplo na aula do Start, que antes de Jesus morrer, teve aquele momento entre Barrabás e Jesus, para o povo escolher quem ia ser libertado, né? E Barrabás era um arruaceiro, um ladrão. Barrabás era o pior dos piores. Barra pesadíssima, Barrabás. Era um complicado. E quem que o povo escolheu para ser liberto? Barrabás. E eu olhava e falava: uau, gente, que injustiça. Que injustiça. Aí Jesus me mostrou: filho, sabe quem é Barrabás? Barrabás é você. Barrabás somos nós. Ele morreu no lugar de Barrabás. Ele morreu em nosso lugar. Porque aquela cruz não era de Jesus. O salário do pecado é a morte. A cruz ali, a morte, simboliza o pecado. E Jesus carregou uma cruz que ele não tinha, porque ele nunca pecou. Então ele carregou a nossa cruz. Ele morreu no lugar de Barrabás, ele morreu em nosso lugar. Se isso não é amor, se eu não sou um filho amado por isso, o que é amor, gente? Você é um filho amado. Mesmo que tenham te contado o contrário. Mesmo que um dia alguém da sua família ou seus pais tenham te falado o contrário. Você é amado. Você é especial. Jesus te ama incondicionalmente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele sabe o último desejo do seu coração é lá no profundo. Ele conhece você. E Ele te ama mesmo assim. Ele sabe a sua luta. Ele sabe o que você está passando. E Ele te ama mesmo assim. Você é um filho amado. Você é abençoado por Deus. Não deixe ninguém dizer o contrário para você. Entenda que Ele te ama. E não é pouco, é muito. É incondicional. É mais do que o amor de pai para filho, de filho para mãe. Não existe amor que compara ao amor de Jesus. E nada vai nos separar do amor dele. Amém? Quando ele muda a nossa identidade, nós entendemos que nós somos escolhidos. Somos os filhos amados e nós somos escolhidos. Você é escolhido. Você tem valor? Você tem valor, você é escolhido. João 15:16. João 15:16. Fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Uau! Vocês são escolhidos. Nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu ali no meio da sua mãe. Da nossa mãe, a gente já era escolhido. Você é amado, você é escolhido, você tem valor. Ninguém pode te dizer ao contrário. A palavra dele é clara, nós somos escolhidos. Você é especial. Nós somos especiais. E nada disso é pelo que você faz ou deixa de fazer. Tudo isso é por causa do que ele fez. É tudo sobre ele, o amor incondicional dele nos escolheu. Nos amou e nos justificou. É sobre Jesus. É sobre ele. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados. A gente não precisa sofrer. Quando eu tinha aquela esquizofrenia gospel e eu sofria todo aquele tempo antigamente, às vezes algo dava errado na minha vida. E eu pensava: nossa, isso aí está dando errado porque 10 anos atrás eu pequei. 5 anos atrás eu pequei. Ele nos perdoou, gente. Você é perdoado. Colossenses 2, 13 e 14.
Fala assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Esse é meu Jesus. Ele me perdoou. Ele nos perdoou. E é porque Ele perdoou que eu vou continuar vivendo dessa maneira? Não. Por Ele ter me perdoado, é que eu vou melhorar agora. Por entender o sacrifício perfeito dele na cruz por mim, é que eu vou melhorar cada dia mais. Por saber que Ele me ama, eu vou amar mais. Sabendo porque Ele morreu por mim, eu vou viver, eu vou ter uma vida. Sabe? Eu olho para Jesus por tudo que Ele fez. Ele me amou. Quando a gente busca Jesus, esperando algo em troca, eu vou buscar porque eu preciso me tornar digno, ou eu vou buscar porque eu preciso da salvação, preciso que Ele me salve, eu estou buscando Ele por algo. Mas quando eu entendo que Ele morreu por mim antes, que Ele me deu antes, eu busco Ele por quem Ele é. Eu busco Ele porque Ele já fez por mim. Eu busco Ele porque Ele me ama. Eu não quero nada em troca porque eu já tenho tudo porque Ele me deu. Porque Ele me ama. Nós somos plenos, nós somos completos por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz por nós. Então nós temos uma nova identidade. A banda já pode subir já. Nós temos uma nova identidade por causa do que Jesus fez por nós. Quando nós somos influenciados por Jesus, tudo muda. Então nós não somos influenciados por notícias, não somos influenciados por circunstâncias, por sentimentos, pelo que está acontecendo ou deixando de acontecer no mundo. Mas nós somos influenciados por Jesus. E Ele é perfeito. Ele cuida do nosso coração. Sabe? Ele cuida da nossa família. É lindo poder estar numa igreja maravilhosa, com tanto de gente bonita assim, igual vocês. E poder ser eu mesmo. Sabe? A influência de Jesus na vida de vocês é tremenda. A gente vê o amor de Deus na vida de vocês. A gente vê Jesus transbordando através da vida de vocês. Eu conheço pessoas aqui e vejo vocês fora da igreja também, e vocês são as mesmas pessoas. Nós não temos uma máscara, nós não se fazemos de algo. Por quê? Porque Jesus é a nossa influência e nosso estilo de vida é Jesus em todo o tempo, em todo lugar é o mesmo. Jesus é maravilhoso, gente. Uau. Ser influenciado por Jesus é mais do que seguir um mestre. É ser transformado por ele. É mais do que seguir alguém. É ser transformado por ele. Quando você segue algo, ou segue uma religião, ou segue algo, mas não é transformado por aquilo, gente, a religião não tem poder sobre a nossa vida, nada tem poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é Jesus. Quando a gente segue Ele, a gente é influenciado por Ele, Ele nos transforma. Agimos em amor, agimos em cuidado, agimos em graça. Somos pessoas novas. E não se cobre, porque se você acha que você não é essa pessoa ainda, você está no processo de desenvolvimento. Você vai melhorar cada dia mais. Deus tem coisas maravilhosas para você, gente, para nós. Não entre em ansiedade, não entre em depressão, não olhe redes sociais e compare a sua vida com a vida de outra pessoa. Ah, mas ela tem a minha idade, não importa, Deus tem um propósito para ela e um propósito para você. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você vai chegar onde você nem imagina. Só deixa Deus te influenciar. Não fique ansioso por coisa alguma. Jesus cuida de você. Ele cuida de nós. Você não precisa se preocupar porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e essa justiça, o demais vai ser acrescentado. A gente olha para Jesus, a gente busca Jesus. Ele é a nossa real influência. Não as circunstâncias, não outras pessoas. É muito legal a gente seguir outros influencers. Muito legal a gente aprender com eles coisas naturais, muito legal. Mas o nosso maior influência é Jesus. Ele nos ensina como viver. Ele nos ensina como agir. Ele nos ensina como amar. Ele nos ensina como realmente ser. Jesus é a nossa influência. Quando Jesus é a sua influência, seu pensamento muda, suas atitudes mudam, sua identidade muda, sua missão muda, sua vida muda.
nossa vida muda. Jesus é a nossa verdade e verdadeira e real influência, né? E eu sou apaixonado por Jesus, gente. Sou apaixonado por Ele. Porque eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele faz na minha vida. Mas eu não quero que vocês vivam pela minha experiência ou pela experiência de outra pessoa. Eu quero que você tenha a sua própria experiência com Jesus. Eu quero que você deixe Ele te influenciar. Eu quero que você deixe Ele te transformar. E Ele conhece você. Ele sabe do seu coração. E Ele te ama. E Ele te ama muito. Amém?